aí, molecada, acabei de tomar um cafezinho top e o pai já tava pensando, né? Vamos gravar o nosso próximo episódio da série de microeconomia. Porém, eu tava falando com o Rendo, eu nem lembro qual que era o contexto, era alguma coisa do Twitter. E aí eu citei esse artigo, né? O resumo da teoria do capital, juro, moeda e ciclo econômico. Esse artigo, ele foi feito mais como um resumo para eu mesmo estudar. Porque eu tava lendo Ação Humana, e o Ação Humana, como vocês sabem, ele é um livro maçante. Eu terminei, né, o Ação Humana pela primeira vez esse ano, na metade desse ano. E como ele era um livro maçante, eu comecei a falar um pouco de teoria do capital, comecei a me aprofundar um pouco mais, e aí o Jorge me passou, o Jorge é um amigo meu também, economista, ele me passou uma série de videoaulas do Ubiratã Iorio sobre a teoria do capital, qual era a relação dela com o ciclo econômico e com a teoria do juro, né, a teoria do capital bombaverkiana. Claro, né, a teoria do capital ela evoluiu com o passar do tempo dentro da tradição austríaca e ela é um pouco diferente da neoclássica, tá? Principalmente quando a gente fala do Ray Switch, tá? Mas isso daí é um negócio um pouco avançado, que foi uma controvérsia de Cambridge, que foi uma discussão que teve em torno da versão neoclássica da teoria do capital. Tá, mas a gente vai focar em dar um entendimento básico, né, da teoria do capital e teoria do juro. Como vocês viram, né, nos capítulos anteriores aí do canal do Rendo, eu fiz para ele um áudio artigo, né, de um artigo meu que era sobre juros de preferência temporal. E agora esse artigo foi, se não me engano, foi meu primeiro artigo, esse resuminho. Eu tava muito puto com o Ciro Gomes, que tinha uns amigos meus que tava mamando o Ciro, ainda tem até hoje. E aí foi um artigo que eu tava meio pistolaço, né? E aí eu fiz algumas alterações, adicionei, né, a parte da teoria monetária austríaca e dei uma geral, né, em todas essas teorias e porque elas se relacionam dentro da teoria do ciclo econômico, tá bom? Talvez eu tenha que fazer algumas explicações porque, pelo que eu lembro, esse artigo ele tá cheio de economês, né? Então é bom tá pontuando algumas coisas aí para vocês terem um entendimento legal, mas vamos lá que se eu ficar falando aqui eu vou me enrolar. Vou ficar até amanhã apresentando o vídeo. Mas enfim. Resumo da teoria do capital, juro, moeda e ciclo econômico. Certo? 29 de setembro de 2019. O presente artigo é um resumo de algumas das principais teorias de produção e dos juros de capital, tal como o que ocasiona as flutuações cíclicas. O legal é que quando eu vou gravar aparece tudo, né? Começa a vir carro, criança na piscina, puta cara, enfim, né? Tal como o que ocasiona flutuações cíclicas, visto que é um resumo, é de suma importância que o leitor, interessado em mais detalhes, pesquise os artigos e baixe os livros referenciados ao final do presente estudo. Tal como recomendo a leitura da monografia da minha amiga sobre como essa teoria explica a crise de 2014 da gestão Dilma. Isso foi adicionado depois, mas a Nicole, minha amiga, qualquer coisa eu passo até pro Rendo aqui o link, né, do TCC dela. O TCC dela, cara, foi simplesmente animal. Inclusive eu peguei alguns dados da análise dela para fazer o meu trabalho sobre a crise de 2014 e como ela se reverberou nos anos seguintes. Que a gente fez uma análise sobre o desenvolvimento econômico na ótica do PIB. Muito legal, cara, o trabalho da Nicole. Tanto pela flexibilização do tripé macroeconômico, quanto pela nova matriz econômica, essa teoria vai visar analisar o processo de mercado de maneira totalmente positiva, ao invés de tentar encaixá-lo em um modelo incompatível com a sua natureza. Tá, aqui tá aquela velha farpa epistemológica, né, da economia matemática. Eu mudei um pouco a minha cabeça, eu não sou tão avesso à economia matemática. Claro que tem algumas ressalvas, principalmente nas idealizações neoclássicas e tal. Mas como esse é um artigo antigo, vocês podem ver que tem um pouco do meu ponto de vista da época, que acabou mudando um pouco, né? Sou um austríaco mais eclético hoje em dia. Enfim, vamos continuar. Antes de partirmos para as demais teorias, é necessário entender o que é a moeda. A moeda surge no mercado como um intermediário de troca, devido ao problema da dupla coincidência de desejos dos agentes do mercado. O que significa isso? Tá? A dupla coincidência de desejos é uma coisa que a gente aprende em monetária, tanto na academia quanto você lendo livros de escola austríaca, que é o seguinte: eu tenho o bem A, você tem o bem B, e a gente troca quantidades desses bens, tá certo? Mas conforme a economia vai crescendo,
Não necessariamente eu desejo o bem que você tem para me oferecer em troca do bem que eu tenho para te oferecer, entendeu? Então a dupla coincidência dos desejos, isso é um problema. E aí a moeda ela surge através do bem de maior liquidez no mercado, um bem que é altamente demandado, e ele passa a ser utilizado de intermediário de troca. Então essa, inclusive, está no ensaio do Karl Menger sobre a origem da moeda, que é sensacional. Inclusive eu vi esse fenômeno acontecendo. Pode parecer um pouco ridículo, mas foi num jogo online, em que a moeda do jogo, a moeda mesmo do jogo, que era o Gold, ela era tão inflacionada que só servia para você comprar as coisas de NPC. Então, entre os jogadores, um item que já tinha alguma utilidade, além de ser utilizado como moeda, que era a Soul, eu não vou me recordar agora qual era a utilidade da Soul, mas ela dava algum buff nos equipamentos que era foda pra caralho, ela passou a ser utilizada como meio de troca. Então você vê que até no videogame, né, a gente pode observar essas relações econômicas, né, acontecendo, a formação de preços, né, isso é muito legal. Né, e aí você vê o Humberto do Saia da Matrix, que nunca pegou num livro de economia, de um livro de microeconomia, falando que, como que o dinheiro chega no mercado? Voando, é o Estado que cria moeda. Tá ligado? O cara não tem a mínima ideia do que ele tá falando, cara. Ou ele é muito desonesto, ou ele é muito burro mesmo. Eu acho que é muito burro, nesse caso. Mas enfim, problema da dupla coincidência de desejos dos agentes do mercado, partindo do bem de maior liquidez no mercado, que eu acabei de falar. É o bem mais desejado, né? Bem que pode ser trocado com mais facilidade. Formando os preços. Por quê? O que é o preço? O preço é uma relação quantitativa, né, de quanto cada bem é demandado em média no mercado, tá certo? Então, o Henry fez um vídeo legal sobre isso, brincando lá com o Gustavinho Cervejinha Baker, que era sobre o pão e a água, né? Eu desejo tanta quantidade do seu pão, né? E aí você mede o custo de oportunidade de pão em relação à água, e isso seria o preço relativo, né? E a mesma coisa acontece nas relações monetárias. O bem que passa a ser utilizado de moeda, tá certo? Você forma os preços de todos os bens em relação àquele bem que virou moeda. Entende? É assim que os preços são formados, tá? Formando os preços que funcionam como uma espécie de taxa marginal de substituição do bem em termos de moeda. Na verdade, aqui eu caguei, tá? Na verdade, é uma taxa marginal de transformação, porque ela mede o custo de oportunidade. A taxa marginal de substituição é quanto o indivíduo está disposto a abrir mão de um recurso para obter outro. E a taxa marginal de transformação seria em relação ao custo de mercado, tá? Então a taxa marginal de substituição ela tem influência na taxa marginal de transformação, porque todas as decisões individuais influenciam na estrutura de preços, tá certo? Mas elas não são a mesma coisa, tá? Você iguala elas na maximização de utilidade, tá? Mas isso daí é uma parte de microeconomia. Quem está acompanhando a minha série de microeconomia, a gente já chegou lá, se não me engano, já chegou, porque eu abordei primeiro teoria do consumidor. Então chequem lá a minha playlist de microeconomia no meu canal, porque eu falo disso, tá bom? Como uma espécie de taxa marginal de substituição do bem em termos de moeda, né? Caso seria a taxa marginal de transformação, né? Cuja utilidade marginal é o poder de compra que decresce em função do uso e do aumento na quantidade M, que seria o agregado monetário. Por que é a utilidade marginal da moeda? A gente pode aplicar o princípio da utilidade marginal. Pelo simples motivo de que quanto menos relativamente escassa é a moeda e mais ela é utilizada, tá certo? Para comprar um determinado bem, por isso que a gente sempre fala de preços relativos, o poder de compra dela, ou seja, o uso que você faz da moeda, não é um uso de consumo, mas é um uso de adquirir outros bens. Você utiliza ela como meio de troca. Claro, a moeda surge como um bem que tem um uso que, além do uso de meio de troca, mas depois que você tem uma moeda completamente que o único uso dela é ser utilizado como meio de troca, tanto unicamente utilizada como meio de troca, quanto a outra vai ter tanto o uso normal quanto o uso como meio de troca, a utilização dela não é uma utilização para consumo, quando a gente trata da utilização como meio de troca. Então a utilidade marginal da moeda refere-se à capacidade de comprar outros bens. Entende? Essa é a finalidade da moeda, esse é o telos do meio moeda, tá certo? É isso que ela faz. Essa é a função dela, adquirir outros bens, tá certo? Então, quando você aumenta a quantidade de moeda em relação à quantidade do bem específico, que passa a ser mais demandado com maior quantidade de moeda, o preço daquele bem em relação à moeda aumenta, porque você tem mais moeda, então você tem um custo de oportunidade maior, tá certo? Do bem em termos de moeda, entende? Então, por isso, o preço sobe,
entende? É sempre relacionado à escassez relativa. É isso que vai determinar os preços, né? A utilidade vai determinar a demanda, que é o desejo e a satisfação obtida ao consumir um bem econômico, ao utilizar um bem econômico, tá certo? E quando um bem ele é relativamente menos escasso que o outro, ele é menos valorado que o outro, entende? Até porque a necessidade, conforme você vai utilizando o bem, ela passa a ser atendida. E quando ela passa a ser atendida, ela se torna menos urgente na sua escala de valoração subjetiva, entende? Na sua escala de valoração ordinal. Ela passa a ocupar uma hierarquia menor porque ela é menos urgente, quando o bem que satisfaz aquela necessidade é relativamente menos escasso, entende? Então isso explica, né, o valor econômico. Ou seja, os preços aumentam ceteris paribus com o aumento da demanda por determinado produto utilizando moeda adicional. Isso é o efeito Cantillon, tá certo? Por isso que você vê, e tem um monte de economista heterodoxo, cara, professor meu, cara, falando umas asneiras. Falando assim, primeiro que economia acadêmica define inflação monetária não como aumento na quantidade de moeda, mas no aumento do nível geral de preços. Aí eles olham algum indicador tipo IPCA, coisa do tipo. Mas inflação em si é, de maneira pura e simples, o aumento na quantidade da moeda. Agora, o aumento no nível geral de preços, ele não necessariamente ocorre e não necessariamente ocorre no curto prazo, tá certo? É sempre um aumento de médio e longo prazo. Por quê? Por causa do efeito Cantillon. O que vai aumentar os preços é aquilo que sofrer um aumento da demanda inicial. É que nem o Mises e o Hayek falam, é como se você jogar mel no centro de um pires de café. O mel, ele se alastra de maneira disforme, tá certo? E é assim que ocorre na economia. Você injeta a quantidade de moeda e dependendo do ponto onde você injetou a moeda e as demandas que vão aumentar por conta desse aumento na quantidade monetária dos meios de pagamento, tá certo? Os preços que vão aumentar são relativos aos bens ou títulos do mercado financeiro que são comprados através desse aumento do crédito, da moeda, circulação, da moeda escritural, tá certo? Então não é o nível geral de preço, não é o IPCA vai aumentar, não, injetou moeda na economia, o IPCA aumentou, tá certo? E tanto os heterodoxos mais loucões que querem refutar que o aumento na quantidade monetária não leva a aumento de preços, quanto os ortodoxos, eles não entendem como que funciona o processo heterogêneo de aumento de preços, porque eles estão vidrados em uma metodologia que não enxerga o todo, porque eles tentam enxergar o todo sem olhar as partes individuais. E a economia, ela é heterogênea. Ela a estrutura de capital, né, as decisões individuais, o aumento de preço, tudo isso é heterogêneo. Tudo isso são bens diferentes, tá certo? Possuem efeitos diferentes em mercados diferentes, em estágios de desenvolvimento diferentes, tá certo? Não dá para você esperar visualizar tudo num efeito agregado, entendeu? Você vai deixar passar muita informação importante, tá certo? Vamos lá, com o aumento da demanda relativa, né? Aqui eu não coloquei relativa, mas demanda relativa, a um determinado produto utilizando moeda adicional. Isto significa que os preços são relativos, e cada mercado tem um comportamento, os preços que aumentam, tá? Eu quis dizer aqui. E cada mercado tem um comportamento diferente do nível geral de preços. Ou seja, cada mercado vai sofrer de maneira diferente do que você vai olhar no IPCA, porque o IPCA é um agregado, uma média, entende? Do nível de preços, tá certo? Alguns bens vão aumentar e outros vão aumentar menos. Tá sempre relativo de onde houve a expansão monetária e as demandas relativas que aumentaram. Disto surgem as funções de meio de troca e unidade de conta de moeda. Tá, que expliquei agora há pouco, né? Porém, ela não é uma perfeita reserva de valor, tendo em vista que mutatis mutandis, alterações na oferta e demanda de cada bem ou serviço alteram o poder de compra relativo da moeda. Isso daqui é relacionado com alguns economistas dão algumas definições diferentes. Até a Nicole me passou uma definição que não estaria tão errada assim, né? Mas o que o Simonsen fala no livro de macroeconomia, eu acho que eu inclusive tenho ele aqui, tô com preguiça de pegar ele agora, vamos terminar o artigo. Mas ele fala que é uma reserva de valor no sentido de uma reserva de uma determinada capacidade de consumo, né? Mas como o poder de compra da moeda muda em relação às oscilações, né, de cada mercado, a gente não pode dizer que ela é uma perfeita reserva de valor.
né, o poder de compra que ela vai ter agora não necessariamente é o poder de compra que ela vai ter depois. A gente pode até pensar que uma economia de mercado desobstruída, com o aumento da produtividade, os preços tendem a decair, mas a gente tem que levar em consideração que tem uma mudança de dados imprevista. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente tem uma puta de uma seca que vai aumentar o preço de um monte de produto agrícola, tá certo? Não é uma coisa que a gente pode controlar, entende? Então a produtividade ela não depende só dos bens de capital e tudo mais, mas também elas dependem da natureza, do que vai acontecer amanhã, se vai chover, se a gente vai enfrentar uma seca, entende? Se vai acontecer uma tempestade, coisa do tipo, se vai passar um furacão na plantação de milho nos Estados Unidos, entende? Então, né, é tudo muito imprevisível, né, no futuro. Então não tem como a gente dizer também que mesmo com o aumento da produtividade o poder de compra sempre vai aumentar. Não necessariamente, né? Em alguns mercados específicos ele pode diminuir, dado uma mudança repentina nos dados da economia. A teoria do juro se baseia no seguinte fato. Aqui, né, a preferência temporal gera o juro originário, isso daqui está na ação humana. Há um fenômeno no qual os seres humanos valorizam mais uma satisfação presente ou de um futuro mais próximo em relação a um futuro mais remoto, o que torna os bens de consumo atuais mais valorizados que os bens futuros. Essa diferença é chamada, atualmente, de preferência intertemporal ou preferência temporal. E quanto maior for, maior será o imediatismo da gente, e quanto menor, maior a poupança e provisão para longo prazo. Dessa preferência temporal surge o juro originário, que é o preço de se pagar por empréstimos e adiantar seu consumo. Na verdade, o juro originário ele é uma taxa de desconto dos bens futuros em relação aos bens presentes, que é uma taxa de desvalorização. Aqui eu expliquei errado, na época, um burro. O que acontece com o juro originário? O juro originário ele gera poupança. Se a sociedade começa a poupar, ela não poupa só em termos monetários, que vai ser a taxa de juros do mercado, mas vai existir uma poupança de recursos não monetários na economia. E isso vai permitir projetos mais ambiciosos de longo prazo. Então, isso é o juro originário. Então, é uma coisa que também não é levada em consideração, até algumas críticas feitas à escola austríaca não entende, né, essa questão, que o juro originário ele é relativo à poupança das pessoas, ele seria uma resultante de mercado, né, e ele gera os juros de mercado. As expressões monetárias são sempre sinais, tanto os juros quanto os preços em si, eles são sinais de como a economia está indo e onde os recursos são melhores alocados, tanto em tempo quanto em demandas, né, efetivas por determinados bens e serviços, né? Assim como eles servem para o cálculo econômico de até mesmo criar um novo produto baseado na expectativa que você tem de uma receita, mas é sempre uma especulação, tá certo? Porque todos os dados que você tem na economia são sempre dados passados, tá? Mas são sinais que indicam a melhor forma de alocar os recursos, tá certo? Você pode cometer erros, mas esses sinais te ajudam a tomar uma decisão de uma maneira mais racional, entende? Esse é o problema até do cálculo econômico. O planejador central ele não consegue produzir todos os bens que são demandados pela sociedade da melhor maneira possível se eles não têm uma contabilidade, tá certo? Da maneira menos dispendiosa de alocar esses bens e quais bens são mais valorados se ele não tiver um sistema de preços livres, entende? E até porque os recursos do Estado são extraídos da sociedade. E imagina também só todo o custo de oportunidade, né, que o Estado teria numa economia totalmente planificada de produzir tudo aquilo que a sociedade demanda. Cara, é um caos planejado, como diria a Mises. Mas vamos lá. Estejam os juros baixos por mecanismo de mercado, haverá um indício de maiores poupanças, né? Aí sim, o juro ele estaria ligado ao juro originário, né? O juro originário indicaria uma maior quantidade de recursos e demanda a longo prazo, tá certo? Em termos monetários, o juro do mercado ele iria dar recursos monetários para os produtores aumentarem os projetos de longo prazo e pegarem esses recursos da economia real, ou seja, os recursos não monetários, tá certo? Então existe uma conexão temporal entre a demanda, o prazo da demanda e o prazo da oferta, tá certo? Então ela tem um alinhamento temporal entre a oferta e a demanda através do juro originário
que indica a quantidade de recursos e demanda futura, e a taxa de juros do mercado, que tem o prêmio compensatório e o componente de risco, né? É o prêmio compensatório de risco e o componente empresarial, tá? Então ela é mais cara que a taxa de juros originária, entende? Então pode até ter uma taxa de juros alta para tentar corrigir a inflação, mas se ela estiver abaixo do juro originário, ou seja, da quantidade de bens poupados e preferência temporal da demanda, essa taxa de juro de mercado ela pode ser numericamente alta, mas ela ainda é baixa, porque ela é menor que o juro originário. Ela tem que ser um pouquinho maior, tá certo? Ela tem que ser orientada pelo juro originário, para que você tenha os processos produtivos e a quantidade de bens necessários para aumentar a capacidade produtiva e o nível tecnológico, né? Através de pesquisa, você precisa ter recursos para isso. Então essas duas taxas de juros precisam estar alinhadas, tá bom? E assim como a utilidade marginal, né, que ela influencia nas tomadas de decisões dos agentes do mercado, mas ela não é quantificável, assim como o juro originário, ele parte mais ou menos de uma resultante do mercado das preferências temporais individuais, tá certo? Ele pode ser quantificado, ele pode expressar, ele em si, como preferência temporal, não pode ser quantificado, mas ele cria um mecanismo que pode ser quantificado, assim como a demanda, né, orientada pela utilidade marginal, que não pode ser quantificada, como tem naquele arquivo que aquele artigo que eu traduzi, que era conveniência versus veracidade em economia. A demanda em si, quando o agente ele age no mercado, ele toma decisões no mercado, né, ele muda a estrutura de preços, certo? E os preços refletem quantitativamente a demanda dele, mesmo que a satisfação dele, a utilidade, a função utilidade dele não seja quantificável, né? Porque a utilidade é ordinal, ela não é cardinal, entende? Ela não pode ser quantificada em euros, por exemplo, né? E a relação do juro originário é a mesma coisa, tá certo? Porque ele influencia na taxa de juros do mercado. Então, como que a gente vai alinhar o juro originário com a taxa de juros do mercado? Pois é, um livre mercado monetário e de juros, certo? Estejam os juros baixos por mecanismos de mercado, haverá um indício de maiores poupanças, que tornarão as reservas bancárias grandes o suficiente para emprestar dinheiro a empreendimentos mais arriscados, ambiciosos e de longo prazo. Ao mesmo tempo que, do outro lado, você vai ter uma demanda de longo prazo, porque as pessoas estão preferindo postergar o consumo delas para um futuro mais remoto, para um segundo período, do que no período mais próximo, né? E, além disso, existem recursos para esses projetos mais ambiciosos serem realizados de maneira sustentável, entende? Por isso que as políticas keynesianas, elas geram uns busts, tá certo? Porque você não tem recurso para terminar os projetos e não tem demanda de longo prazo, tá bom? E não tem recurso para atender de curto prazo. Então, há um fenômeno com os seres humanos na linha. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Tal como a taxa de juros de mercado inclui o componente empresarial de risco. Tal como a taxa de juros de mercado inclui componentes empresariais de risco. A respeito da teoria do capital, a produção se torna mais eficiente conforme o processo produtivo se torna cada vez mais indireto e especializado, utilizando cada vez mais ferramentas que facilitam a produção, que levam tempo e poupança para serem fabricadas. A poupança aumenta os recursos não monetários da economia, possibilitando investimentos de longo prazo sem faltar no curto e médio prazo, que é o que eu falei agora há pouco, contando com um número maior de bens complementares de produção, bens de capital. Só uma coisa, o que acontece com o Von Baver, né? Eu inclusive falei isso no artigo da preferência temporal, ele fala que é uma observação empírica que os processos mais indiretos são mais produtivos, né? Mas a grande questão é o seguinte: por que eles são mais produtivos? Por causa de uma limitação física humana, que ele mesmo argumenta, né, no livro, que às vezes o corpo humano ele é demasiado bruto ou demasiado fraco para conseguir manipular determinados recursos naturais para produzir um determinado bem econômico, tá certo? Como, por exemplo, explodir uma pedreira. Você não é o Naruto que vai pegar a porra de um Rasengan e vai explodir uma pedreira.
né? Você precisa fazer isso de uma forma mais indireta. Forma mais indireta, o melhor jeito de explicar, que o Bob Murphy falou, né, no podcast que eu refutei a última parte lá, ele falou que é o seguinte, e isso eu acho que é uma das melhores explicações também. Processos indiretos são processos que você, ao observar o agente tomando determinadas ações, você não imagina qual vai ser o objetivo final que ela vai alcançar, ou seja, cada vez mais indireto, você vai fazendo, adicionando cada vez mais etapas, tá, para gerar um efeito cada vez mais cirúrgico, né, um efeito melhor na criação de um bem de consumo, tá certo? Então, nesse sentido, dá pra gente entender a lógica, né, de por que processos mais indiretos melhoram a produtividade. Porque eles superam as limitações do corpo humano. Contando com um número maior de bens complementares de produção, bens de capital, que possuem natureza heterogênea, devido a seus mecanismos diferentes para produzir partes diferentes do bem de consumo final. Bens intermediários, né? O que acontece é o seguinte, o capital ele é heterogêneo porque você precisa de diversas ferramentas diferentes para produzir determinado bem. E você tem etapas diferentes na cadeia produtiva que utilizam desde matéria-prima mais raw, mais crua, extraída direto da natureza, né? Você tem indústrias de construção, indústrias de transformação, e aí você tem a distribuição e aí a venda dos bens finais, tá certo? Você tem toda uma etapa produtiva, você tem diversas coisas que são fabricadas em lugares diferentes, certo? Com ferramentas diferentes para gerar efeitos diferentes e gerar bens intermediários diferentes, entende? Para só no futuro chegar na criação de um bem final, tá certo? Então, para você alongar os processos produtivos, criar mais processos indiretos para produzir cada vez mais bem de consumo final, isso leva tempo e, consequentemente, inevitavelmente, recursos não monetários. Afinal, ninguém come papel moeda, né, amigos? Então a gente parou. Esse parágrafo aqui é enorme, cara. Deixa eu só ver onde eu parei. Frente para de risco, deixa eu ver. Natureza heterogênea. Tá. Como observamos na cadeia de produção que possui diferentes tempos de duração. Tempo de duração é foda. Diferentes durações para fabricar as partes e juntá-las no bem final. Um legal pra gente pensar, um exemplo de bem de consumo que pode se tornar um ativo também, que a gente pode pensar nisso, é o carro, por exemplo, né? As diversas partes do carro, tá certo? Que são produzidas em etapas diferentes na estrutura de capital e depois são juntadas, né, na parte de transformação. Essa estrutura permite que os bens de consumo finais sejam então produzidos de modo que sua quantidade aumente sem perder a qualidade, ou até gere ganhos de qualidade, né? A estrutura de capital funciona em uma espécie de anel, cujo menor anel, mais à esquerda, representa... Porra, o foda é que o Biratã, velho, ele fala mais à esquerda, mas seria mais ao centro, no caso do anel. Nossa, engasguei com alguma coisa. No caso dos triângulos de Hayek, eu acho que é mais à esquerda mesmo, eu não lembro, eu sempre me confundo nos triângulos de Hayek. Mas quando você entende, é sensacional. Representa o processo mais afastado do bem de consumo final e o maior anel mais para fora, mais externo, né, que está mais à direita, erroneamente, representa os processos mais próximos do bem de consumo final. E aqui a gente vai fazer a famosa abstração do Crusoe, né? Tomamos exemplo de Crusoe isolado em uma ilha que caça por dia uma média de 3 peixes. E ele deseja construir um bem de capital, uma rede, pode ser uma lança, uma vara de pesca, o que seja. Né? E aí ele tem a expectativa de coletar uma dúzia de peixes por dia. Né? Sabe-se que leva um dia para construir uma rede, que neste dia, devido à limitação física do emprego dos meios de produção, no caso o próprio corpo de Crusoe, ele deveria se abster de pescar durante a produção da rede e, portanto, precisaria poupar caso desejasse construir um bem de capital para aumentar a quantidade de bens de consumo futuro, peixes, né? E para isso se abstém de consumir 1/3 da quantidade de peixes que consumia e durante 2 dias, ao invés de consumir 3 peixes pescados, consumirá apenas 2 e após 2 dias de pesca, possuirá peixes o suficiente para mais um dia sem precisar pescar no terceiro. No caso de uma poupança simples, Crusoe apenas passaria o dia
sem reinvestir no processo produtivo e apenas consumindo seus bens de consumo. Ele desfrutaria de mais lazer nesse caso. No caso de uma poupança capitalista, ou seja, uma poupança com investimento no aumento de produção, ele consumiria os peixes e dedicaria o dia para construir uma rede, aumentando a quantidade de bens de consumo futura, no caso os peixes. Além disso, seu sucesso será influenciado por fatores os quais não pode controlar. Seu futuro é incerto e o seu investimento, assim como toda ação, é uma especulação. Quanto mais longínquo o futuro, mais incerto, e quanto mais precisa a previsão, melhor o resultado. Então, não necessariamente ele vai conseguir ter o sucesso de conseguir a quantidade de peixes que ele desejava, que ele estipulou, que ele tinha expectativa, tá certo? Ao mesmo tempo, você pode pensar, mas e se ele não comer no terceiro dia, ele jejuar? De qualquer forma, ele vai estar se abstendo do consumo, tá certo? No terceiro dia, passando fome, mas ele vai estar se abstendo do consumo. Aí aqui tem uma foto dos anéis de Bombauer com triângulos de Hayek, mas não tem nenhuma legenda. Eu acho que não ficou tão bem explicado, foi só para vocês terem uma versão visual. A imagem por si só não fala muita coisa, mas enfim. Eles representam a estrutura heterogênea do capital, mas aqui tá até bonitinho demais, cara. Podia ficar um pouco mais disforme. Vocês vão ver no link aí embaixo. Então vamos lá, deixa eu ver quanto mais tem aqui. Nossa, esse artigo é grandinho. Eu tava inspirado quando escrevi isso daqui. Mas vamos lá. Em uma economia de mercado complexa, o sucesso de um empreendimento implica na capacidade de entender as demandas dos indivíduos e satisfazer as necessidades dos consumidores. É só possível através do sistema de preços. Afinal, de acordo com a teoria do conhecimento do Hayek, ou informações dispersas, o conhecimento é disperso na sociedade e é transmitido pelo preço dos bens, formando esse sistema, é sinalizado na verdade, né? Formando esse sistema no qual a demanda maior por um bem reduz a sua oferta através das compras. Na verdade, não reduz a oferta, propriamente dito. Eu escrevi errado aqui. Porque o que reduz a oferta é um aumento na estrutura de custos ou alguma variável exógena, né? A demanda diminui a quantidade do mercado daquele bem, porque ela está sendo consumida, entende? Mas ela não modifica a oferta em si, tá? A curva da oferta em si. Visto que a demanda implica não apenas o desejo de comprar como na capacidade, quem viu a série de microeconomia, né? A demanda efetiva só ocorre quando a restrição orçamentária tangencia a curva de indiferença. Se você não tem a capacidade de adquirir determinado bem, você simplesmente não consegue comprá-lo. Então, demanda em si, ela não é meramente o desejo, ninguém tem bola de cristal, né, para saber que as pessoas querem, mas não tem dinheiro para comprar. Então, a demanda efetiva, ela não é só o desejo, mas ela é o desejo e a capacidade de consumir. Então, é necessário ter produzido algo antes para que você gere capacidade de consumo, tá? Isso é muito importante, né? Porque isso é a lei de Sé, que é a produção precede o consumo. A produção precede o consumo. E não oferta gera demanda ou vice-versa. As duas têm uma influência mútua, tá? Então vamos lá. Ao mesmo tempo em que uma elevação dos preços diminui a capacidade de compra, né, no caso, para adequá-la à escassez da oferta, impedindo que o estoque acabe. Essa redução na oferta é causada pela compra... Essa redução na oferta causa... Essa redução na quantidade, né, de mercado do bem sendo ofertado, né? Pela compra incentiva a produção e o aumento da oferta no estágio específico da produção. Cara, na verdade o que acontece é o seguinte, você tem um aumento da demanda, ele gera uma elevação de preços, a elevação de preços torna a receita mais atrativa para os ofertantes, e através dessa receita mais atrativa para os ofertantes, eles tendem a produzir mais, dada as limitações de capital que eles possuem, certo? A limitação de recursos não monetários na economia. Então, sempre a gente fala também, quando a gente aprende elasticidade, que a oferta no curto prazo ela tende a ser mais inelástica por conta das limitações de produção, tá? Então, só deixando bem claro aqui, é que esse artigo eu entrei na faculdade, eu escrevi esse artigo quando eu entrei na faculdade, então tem algumas coisas aqui que eu tô me dando uma autossurra aqui, porque tomar cuidado com algumas coisas, mas enfim. O aumento da oferta no estágio específico da produção, orientada pelos preços, né, pelo aumento da receita, né, já que os preços aumentaram. Ela é orientada pelos preços da parte do bem de consumo final. Mano, eu tô muito louco, velho. Como assim, mano?
e pela taxa de juros, né? A taxa de juros influencia no custo de capital, isso daí também é microeconomia. Né? Que o sistema bancário livre refletirá a poupança média da sociedade, irá variar para cada indivíduo. Tá. Variar para cada indivíduo de empresa de acordo com a capacidade de poupança e renda. É só um monte de coisa chovendo no molhado, né? O que acontece é o seguinte, a taxa de juros vai coordenar o que eu falei lá em cima, né? Ela vai coordenar os planos produtivos, tá certo? Porque se eles forem mais orientados a capital, né, a gente pensando na função produção, ignora a função produtividade em função da tecnologia vezes FKL. Pensa só no FKL por hora. A gente tem que, no longo prazo, quando a gente fala que todos os fatores são variáveis, capital e trabalho, né, a gente tem R vezes K mais WL. O WL é wage, né, salário, vezes a quantidade de trabalhadores contratados, L de labor. O RK geralmente ensinam como rent, que é aluguel, né, mas eu geralmente associo a taxa de juros real do mercado, esse R, porque o R minúsculo representa isso, e tem tudo a ver, né, que os juros sejam o preço do capital, tá certo? Então, R vezes K. Então, quanto mais barato for o capital, a gente vai ver que tem mais recursos para você criar mais bens de capital e bens intermediários, porque eles foram poupados através da abstenção de consumo da demanda, tá certo? Você vai ter um preço menor deles, através do aumento da moeda entesourada, não diria entesourada, né, mas a oferta de empréstimos no mercado financeiro vai refletir essa quantidade de bens que aumentou esses bens não monetários, né? Então, fica mais lucrativo para a firma tornar seus processos mais indiretos e aumentar a quantidade produzida, porque é esperado uma demanda futura maior, tá certo? Então, é isso que eu quis dizer aqui com a parte das taxas de juros. Nossa, esse paper aqui tá horrível, cara. Ele tá dá pra entender pra um iniciante, mas talvez eu tenha que reestruturar algumas coisas que foram escritas aqui. Mas enfim. De acordo com a capacidade de poupança, que de acordo com a lei da utilidade marginal decrescente irá ajustar o preço para baixo, pois a escassez daquele produto no mercado é relativamente menor, né? Ele é relativamente mais abundante, pelo aumento de produção, estimulada pelos preços a cada unidade de um bem de uma utilidade homogênea. Mano, tá duro, hein, cara? Eu tenho que melhorar um pouco essa porra aqui. Cada unidade introduzida em um estoque. Visto que o bem anterior já estava satisfazendo uma necessidade mais urgente, a unidade adicionada à margem será alocada para uma necessidade menos valorizada que a anterior e, portanto, esse bem adicional será menos valorizado. Tá, foda-se. Isso daqui eu já expliquei, né? A necessidade e a satisfação obtida ela é menor conforme você consome mais daquele bem, porque ela se torna menos urgente, tá certo? Então ela vai sendo alocada para fins secundários na escala de valor ordinal, tá? O cara tá péssimo a minha comunicação aqui nesse artigo. Mas enfim. Assim como o próximo bem adicionado à margem será em relação a ele. Mesmo se aplica a demanda, quanto menor a escassez de um bem disponível no mercado, menos valorizado ele será para os consumidores e se intensifica com um grau que essa necessidade está satisfeita. Exato. Além de apenas consumirem dos produtores que satisfizerem melhor as suas necessidades ao menor preço. E em caso de escassez de oferta, o efeito é o oposto, pois as necessidades não foram ou não serão suficientemente atendidas. Isso também é importante. Como dito anteriormente, de maneira enfática, a demanda implica no desejo de capacidade de compra, mas afeta o sistema produtivo não só pela preferência de um bem em relação ao outro, mas a abstenção de consumo e conservação de encaixe, que também influencia no sistema produtivo. Tá, então aqui a gente está falando de não só ter um trade-off entre bem A e bem B, mas um trade-off entre o consumo em dois diferentes períodos, né, como eu expliquei lá no artigo de preferência temporal. Visto que a taxa de juros é influenciada diretamente pela poupança, a abstenção do consumo e a conservação do encaixe naturalmente aumentará as reservas bancárias. Isso aí. Agora eu me expressei melhor no artigo do que na leitura. Permitindo empréstimos mais baratos a uma taxa de juros menor, assim como a poupança aplicada em investimentos no mercado financeiro financia diretamente o processo produtivo de acordo com a preferência do poupador. Quanto maior a poupança e, consequentemente, reservas bancárias, menor será o preço do empréstimo, o juro.
Isso incentivará investimentos mais voltados a longo prazo, mais arriscados, que podem ser de extrema lucratividade ou extrema perda, dependendo da capacidade de satisfação das necessidades dos consumidores no futuro. Ou seja, dependendo se você vai ter efetiva demanda para aquilo que vai ser produzido e da forma que vai ser produzido, certo? Através da utilidade dos bens de consumo que serão produzidos, tá? Através da demanda, né, dos bens de consumo que serão produzidos, se eles forem realmente demandados. São subjetivamente atribuídas pelos compradores de acordo com as necessidades mais urgentes, que é o que vai determinar se eles vão comprar ou não. Quando temos um banco central que manipula artificialmente a taxa de juros e a reduz sem lastro em poupança, ou seja, um aumento na quantidade de recursos não monetários, há uma descoordenação das preferências intertemporais dos agentes do mercado, ou seja, a taxa de juros originária e a taxa de juros de mercado ficam descoordenadas, então você acha que existem mais recursos não monetários, tá certo? Pelo menos sinais de mercado te fazem agir como se houvessem mais recursos para aumentar os processos de longo prazo através dessa distorção, e mesmo com repetidas expansões monetárias, devido ao prejuízo de não incorrer nos mal investments, tá certo? Nos investimentos de longo prazo, e perder demanda para outros concorrentes, os empresários, mesmo com a distorção no sistema de preços já ter sido algo recorrente, eles incorrem no mesmo erro, entende? Porque os incentivos de receita são muito maiores do que as expectativas deles, né? Até porque através do trabalho intelectual do Keynes, muitas pessoas acreditam na expansão monetária como algo positivo, entende? Então, principalmente quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente tem que levar em consideração também as crenças dos agentes, né? Até porque alguns agentes acreditam que a expansão monetária pode levar a crescimento, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Na qual os produtores, a uma taxa de juros menor, irão investir em processos mais afastados do bem de consumo finais. Ou seja, projetos de maior prazo, né? Mais arriscados, cujos bens de consumo só estarão prontos no futuro mais remoto, e ao mesmo tempo que os consumidores, ao tomarem empréstimo, aumentar seus encaixes com a nova moeda emitida pelo Banco Central, principalmente quando a gente fala do trabalho complementar ao capital empregado no longo prazo, aumentam suas demandas por bens de consumo presentes, e com a produção mais voltada ao futuro, e sem recursos para finalizar essa produção futura, mais indireta, né? Sem recursos acumulados, e o consumo mais voltado ao presente, consumo MC que implica na ausência de poupança, ao mesmo tempo que os investimentos utilizam créditos são direcionados para os processos mais afastados do bem de consumo final, irá ocorrer um boom inicial de vendas. Mas com essa descoordenação intertemporal dos vetores de oferta e demanda, fará com que a oferta não possa se ajustar à alta de preços, pois os investimentos de bens de capital estão voltados à produção de longo prazo. Só lembrar que a oferta é mais inelástica, né, no curto prazo, por conta das limitações dos fatores de produção e tal. E principalmente por capital ser fixo no curto prazo e a produtividade marginal do trabalho ser decrescente, né, por conta da lei dos rendimentos, também tem esse problema. Pois os investimentos nos bens de capital estão voltados à produção de longo prazo, e a partir do ponto de inversão ocorre o que o Hayek chama de efeito sanfona, o efeito concertino. Por quê? Porque você tem primeiro uma expansão monetária, parece uma ondinha, né? Você primeiro tem um pico, e aí você tem um vale. Tem o efeito sanfona, ele expande e contrai. E a inversão do efeito Ricardo. O efeito Ricardo é um efeito que diz, né, que as máquinas tendem a substituir o trabalho, inclusive o Mises fez uma crítica aos neo-ricardianos, né, por acreditar que o aumento dos salários e tornar o trabalho mais caro automaticamente ia melhorar o nível tecnológico pela substituição do trabalho por capital. E nesse caso aqui ele fala da inversão do efeito Ricardo, que é o quê? É quando o trabalho se torna mais barato que o capital, e aí você passa a contratar mais trabalho, você passa a contratar mais processos diretos, você passa a quebrar etapas mais indiretas da cadeia produtiva, entende? Aqui, ó, o efeito Ricardo, que diz que o trabalho de máquinas com o tempo substitui em grande escala o trabalho humano, que seria o aumento do bem de capital e produção indireta. O efeito concertino implica que o crescimento inicial se refletirá na mesma magnitude como recessão, e a inversão do efeito Ricardo se deve aos bens complementares de produção mais indiretos serem reduzidos em valor em relação aos bens de produção mais diretos. Ou seja, trabalho fica mais barato que o capital, né? Todo esse Pedro prolixo aqui quis dizer isso.
Conforme os maus investimentos são executados por conta da diminuição artificial da taxa de juros sem uma efetiva demanda pelos bens futuros em processo de produção e os preços presentes aumentando em efeito Cantillon, né, aumentando de maneira heterogênea, os investimentos nos processos produtivos mais distantes do bem de consumo finais enfrentam uma queda em sua receita, né, e o aumento posterior da taxa de juros para controlar a inflação aumentará seus custos. Muitas vezes interrompendo o processo produtivo de partes do bem de consumo final. Ou seja, né, a gente não tem recursos reais para... Recursos reais é foda, né? Recursos não monetários para terminar os nossos projetos. A pressão no aumento das demandas, né, vai pressionar o aumento dos preços desses bens e um aumento da taxa de juros para controlar esse aumento de preços, que vai encarecer o preço do capital, tá certo? E por conta disso, empresas quebram e demissões em massa ocorrem. Por quê? No curto prazo, o que vale mais a pena você mexer? Se o capital é fixo no curto prazo? No trabalho. Então, o que acontece? Desemprego. Tá certo? Então passa a ser reajustado, até os bens de capital também passam a ser realocados para onde eles são mais necessários. Tá? Então, a quebradeira faz parte do processo de ajuste dos malinvestments causados pela distorção monetária. Tá? Não é você, você defende o mercado malvadão, que as empresas têm que quebrar, vai deixar quebrar? Tem que deixar quebrar, cara. Vocês distorceram os sinais dela, fizeram ela cometer investimentos ruins. Então tem que consertar, cara. As coisas têm que voltar à realidade, ao pé no chão, cara. Me desculpa, eu sei que é ruim. Eu sei que é insensível, eu sei que eu não sei o que o que o empresário passa, mas ele cometeu um mal investment porque os sinais dele, passados pelos preços e pela taxa de juros, foram distorcidos, né? Então isso precisa ser ajustado, porque a realidade é nua e crua, independente da sua emoção, tá? Eu sempre bato nessa tecla, tá? Muitos pseudo-economistas aí são muito mais emocionais do que cientistas, mas voltando, né? Muitas vezes interrompendo o processo produtivo de partes do bem de consumo final, bens intermediários, melhor falar bens intermediários, né? Essa parte de partes eu tenho que substituir depois porque fica ruim. Pois os valores das parcelas de seus empréstimos se elevarão e os empresários serão forçados a cortar gastos ou fechar as portas, causando desemprego nos setores mais afastados do bem de consumo final. Elimina o poder de compra de seus funcionários, diminuindo a demanda pelos atuais bens de consumo, né? Aí o mercado vai se ajustando e você passa por um processo de recuperação, contração monetária, em que os preços voltam a diminuir, né? O mercado só irá se recuperar e enfrentar a recessão, que irá ajustar os preços do mercado ao ponto que estavam antes da expansão de crédito, né? Preços reais, tá? Isso é importante a gente falar, tá? Porque nominalmente eles aumentam, né? Aí no processo de recessão eles já voltam a diminuir. Mas o preço a se pagar pode ser maior que o boom causado pelo crédito, dependendo dos maus investimentos feitos e do aumento artificial da taxa de juros. Também ocorrerá consequências não intencionais por negligenciar a natureza heterogênea do capital e do processo produtivo. Um erro fatal da visão agregada macroeconômica. De fato, né, o processo de ajuste também. Algumas empresas vão ser mais afetadas que outras, alguns setores vão ser mais afetados que outros. Isso está no meu trabalho, que eu peguei uns dados da Nicole lá também. E a gente analisou setor por setor, não setor por setor, mas a gente analisou 3 grandes setores, que era o setor de serviços, setor industrial e setor agrícola. E como esses setores foram afetados de maneira diferente, porque eles são essencialmente diferentes. E isso a gente já estava meio agregadinho, né? Individualmente, em relação à firma, né? Cada firma vai ser afetada de maneira diferente, né? E existem subsetores, né, que são relacionados à definição de mercado. Eu estou falando muito microeconomês, tá? Mas definição de mercado é um mercado que abrange aquele bem e os seus substitutos e complementares, tá? Ela pode ser mais ampla ou mais restrita, mas enfim, dependendo da definição de mercado, né, você vai ver efeitos cada vez mais diferentes em setores diferentes da economia, tá bom? Tudo isso afeta a estrutura de capital de maneira diferente de acordo com a proximidade do bem de consumo final, né? Geralmente setores mais afastados são os que mais apanham, tá? Inclusive isso também está no meu trabalho, a gente viu que o setor de construção foi o que mais apanhou nos anos de recessão seguintes, né? Por conta da nova matriz econômica da Dilma.
A moeda não afeta o capital de maneira neutra, né? Os austríacos já acreditavam na não neutralidade na moeda, tá certo? Por conta da heterogeneidade do capital. O efeito Cantillon também não afeta a economia. Aqui o que estava escrito agora é redundante com o que eu falei. Né? O efeito Cantillon também não afeta a economia de maneira instantânea e agregada, mas de maneira diferente, tá? Beleza. Eu falei do efeito Cantillon já, né? Devido ao tempo levado pelo efeito do aumento de preço causado pela demanda adicional artificial, claro, né? A demanda adicional é relativa às preferências de quem recebe a moeda primeiro. A ortodoxia é incapaz de explicar o aumento de preços e o considera natural a longo prazo, né? Por quê? Ele fala que numa economia é natural que os preços tendam a se elevar a longo prazo, mas isso é um disparate lógico, porque imaginando um aumento de produtividade, ceteris paribus, sem política monetária, uma tendência reversa é observada, porque quando você tem um aumento na quantidade de bens numa economia em relação à moeda, né, o preço relativo desses bens tende a diminuir. Ou seja, a gente tem o que é natural a longo prazo numa economia é uma deflação, não uma inflação. A inflação ocorre a longo prazo por conta do efeito Cantillon, né? As demandas relativas vão aumentando e isso, sem o aumento da oferta, você gera um aumento nos preços, tá certo? Porque você tem mais moeda do que bem na economia. Então, sim, a inflação monetária aumenta os preços e o efeito Cantillon mostra porque não afeta de maneira imediata, mas leva tempo, tá certo? Mas conforme uma demanda adicional é gerada pelo aumento do poder aquisitivo causado pela expansão de crédito, né, você tem aumento dos encaixes, o consumidor inicial é mais favorecido pelo aumento do seu encaixe, consumindo o produto X de um vendedor Y, o vendedor Y usará a moeda nova que recebeu de suas vendas para consumir um produto A de um vendedor Z, ou aumentar a demanda pelos fatores de produção para produzir mais, já que a demanda aumentou. E o vendedor Z também consumirá de outro produto de outro vendedor e assim por diante, conforme essa quantidade de moeda nova é passada e as demandas aumentam. Visto que estão descoordenados temporalmente das ofertas, os preços irão se elevar inicialmente nos locais onde a maior oferta de moeda e crédito foi inicialmente introduzida. Isso é o efeito Cantillon, tá certo? É um aumento heterogêneo dos preços relativos, tá bom? Não do nível geral de preço, do IPCA, do GPM, coisa do tipo. Caso seja o mercado financeiro, os títulos de crédito serão os primeiros a enfrentar aumento de preços, para que só no futuro, mais remoto, isso possa afetar o IPCA, se é que afeta, pode ficar completamente dentro do mercado de capitais, a expansão monetária distorcendo apenas os sinais do mercado de capitais, tornando o índice de preço do consumidor ineficiente para medir a desvalorização da moeda inflacionada. Né? E aí eu coloquei uma imagem da descoordenação intertemporal dos vetores da oferta e demanda, né? Aqui o Iorio, ele é meio hayekiano e eu estava meio inspirado por ele. E por fim, como diria Hoppe em uma de suas palestras, fica o desafio para a MMT, o keynesianismo e a ortodoxia econômica moderna, e os adeptos de políticas fiscais e monetárias expansivas responderem. Tá, a ortodoxia não defende políticas monetárias expansivas, tá bom? Mas eles têm uma visão até parecida com a austríaca em alguns pontos, principalmente na questão dos novos clássicos do Robert Lucas, que eles utilizam alguns conceitos da Tassi e da economia austríaca para estabelecer a crítica aos keynesianos deles, tá certo? Mas tudo bem, eu coloquei tudo no mesmo saco, porque eu tava começando também, burrinho, então foda-se, né? Sem qualquer sofismas que mascarem o que estão fazendo, fraudando moeda e criando expansões insustentáveis a longo prazo. A pergunta do Hoppe foi o seguinte: como um aumento na quantidade de moeda e meios de pagamento, facilmente emitidos por bancos centrais e comerciais, sem lastro em poupança e recursos não monetários, podem fazer uma economia crescer? E se esse é o caso, por que, apesar de uma política de expansão de crédito ser adotada por todo o globo, ainda existe pobreza? Certo? Só imprimir dinheiro dá para todo mundo, né, gente? Enfim, aí aqui em notas de edição eu coloquei meu artigo de introdução à economia, a monografia da Nicole, também posso passar para o Henry depois, e uma playlist aqui de vídeos do Bira sobre o assunto e umas referências bibliográficas que eu usei, beleza? Guys, desculpa fazer esse vídeo grande, ainda vou passar isso só para áudio pro Henry. Cara, eu preciso reescrever esse artigo, cara. Ele era melhor antigamente, quando eu ainda era um pouco mais ignorante e não percebia esses erros, né? Mas erros corrigidos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal do Randall e se inscrever no meu canal também, que eu estou fazendo uma série de microeconomia top das galáxias.
E dei uma olhada no meu Medium, cara. Eu escrevo muita coisa legal, né? E conforme eu vou evoluindo, eu acabo vendo até e fico me corrigindo em algumas coisas, né? Mas é isso aí. Não deixa de deixar aquele like pra satanizar o esquema. Compartilhar pros seus amigos, compartilhar no Twitter. Mano, faz um alvoroço, é nóis. Vamos meter o louco agora. E é isso aí. Fui.